Então, boa noite. A contribuição que eu queria dar relacionado ao tema geral, né, a cultura. Para a antropologia, cultura é um tema muito caro. A cultura fundamenta a disciplina propriamente. E o estudo da diversidade cultural humana dá sentido à própria antropologia, né? À própria ciência antropológica. Então a gente pode dizer que na história da antropologia, o primeiro a dar conceitualmente, né, um uso à palavra que deriva de cultura no sentido de cultivar, de cultivo, né? Foi o Taylor, Edward Taylor, afirma que ainda no século XIX, ele diz que a cultura é tudo aquilo que envolve o conhecimento humano produzido e adquirido pelos indivíduos em sociedade, como membro de uma sociedade. E esse todo adquirido, passado então, né, através dos ensinamentos, sejam eles institucionalizados ou não, vão se expressar pelas tradições, os costumes, as leis, né? A arte e toda forma de produzir materialmente os significados que o homem quer imprimir à sua existência. E esses significados, eles expressam então uma ideia ou ideias, né, de uma sociedade num determinado momento, numa determinada localidade. Ou seja, a cultura ela é contextualizada ou ela é contextual. E as culturas são diversas, né? A gente tem que falar no plural, culturas. E a cultura, ela faz sentido, né? Ela dá sentido à existência do ser humano. A partir do momento que ele nasce sob a égide, né? Sob uma determinada cultura, de uma determinada sociedade. E através dos diversos processos de socialização, ele vai adquirir os traços daquela cultura, né? Ele vai passar a significar, a entender e também a modificar aquela cultura, né? A cultura não é estática, a cultura é dinâmica e da cultura participamos todos nós. A cultura ela é material e imaterial, portanto. E qual a importância então, né? Bom, da cultura em si. A cultura em si, de modo impalpável, né? Ela liga, então, os indivíduos através do sentimento de pertencer a algo, pertencer a um grupo, pertencer a uma sociedade, pertencer a uma geração, a um momento. E isso faz muita diferença para a formação das identidades. Quando a gente fala de Paraopebas, né, eu já ouvi muitas vezes a expressão de que Paraopebas não tem cultura porque é feita de gentes que vêm de diversos lugares, né? Como todos nós sabemos, a população de Paraopebas ela é bastante heterogênea, né, na sua formação inicial. Pessoas vindas de diversos estados, né, que vêm compor essa população. Mas é um erro, é um engano dizer que Paraopebas não tem cultura nesse sentido, porque é muito diversa, muito heterogênea. Por certo que não há algo que seja um traço específico de uma cidade que ainda tem, né, ainda está na sua tenridade. Mas a própria diversidade de pessoas, de hábitos, de costume, já é o traço cultural de Paraopebas. Essa diversidade de tradições, de ideias, de culinária, né? Ou seja, de sistemas alimentares, e de distintas maneiras, né, de viver
o mundo, a sociedade, né, se expressa através dessa diversidade. Uma das coisas importantes que eu acho, né, de se fomentar esse debate sobre cultura em Paraopebas, do ponto de vista da minha área, né, particularmente, é de fazer com que a gente possa pensar, né, a história de formação da cidade, as razões que levaram à formação dessa cidade e fazer com que as pessoas possam se reconhecer nessa história e se reconhecer como parte dela, né? Extraindo daí então esse pertencimento que pode fazer com que os indivíduos amalgamados, ou seja, ligados, né, por essa historicidade, por tudo que levou, né, esses indivíduos a estarem residindo em Paraopebas, possa fazer com que eles tenham esse sentimento de pertencimento e de identificação com a cidade, para nos levar a um sentimento de coletividade, de responsabilidade mútua pelos destinos da cidade, né, por todas as coisas que podem ser propostas e melhoradas para a melhoria do bem-estar da população de modo geral. Mas também para a preservação, né, dessas origens, origens essas riquíssimas, né, de histórias e de imaginário que se concentrou num determinado lugar, ao sopé de uma serra, né, no meio de uma floresta, e que marcou os destinos, marca a vida, e que tem muita coisa para acontecer ainda, né? Então, conhecer o passado, conhecer esse contexto, se identificar com ele, para poder fazer parte do futuro, do presente e do futuro, né? Não ser uma cidade onde as pessoas apenas passam e não têm ligação com ela, né? Não se sentem parte dela, não se sentem pertencentes a ela. Eu acho que é isso que eu acho que é de fundamental importância discutir, trazer à luz, né, num debate sobre cultura no Sudeste do Pará, sobre cultura em Paraopebas.